Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Into the Dark é uma parceria entre o canal Hulu e o setor de televisão da Blumhouse, né, que é uma produtora de terror bastante conceituada. Eu já resenhei vários aqui, na maioria das vezes filmes medíocres. Essa série é constituída de filmes independentes baseados em feriados, em datas comemorativas, né? Esse que eu vou comentar hoje, Fronteira do Medo, alude à data do 4 de julho, portanto, independência dos Estados Unidos, e eles abordam, eles não, é uma diretora de origem mexicana, canadense-mexicana, que aborda, a partir do ponto de vista de uma imigrante ilegal, o processo de choque cultural. Em inglês, esse filme chama-se Culture Shock, choque de culturas, né? Que é aquela tensão, aquele choque que ocorre quando alguém de uma cultura é transplantada para outra cultura e entra em crise, né? Se você se adapta totalmente à cultura nova e esquece da sua, se você mantém traços da sua cultura, e se você vai ser aceito na cultura nova, mantendo traços da sua cultura original, ou se mesmo você não mantendo, né, tentando aderir a essa cultura, você será aceito. Então é um tema sobre imigração, que é muito importante nos Estados Unidos, especialmente esse filme deve ter sido feito ainda na era do Trump, né, que teve todo aquele slogan de tornar a América grande novamente, com detenção de imigrantes. E, na verdade, o Trump, particularmente, não é o primeiro a fazer isso, né? Você tem relatos de pais de imigrantes antigos, por exemplo, dizendo que não ensinavam espanhol para os filhos por medo de eles usarem o idioma na escola e serem fisicamente castigados. Isso acontecia em escolas, por exemplo, no Texas, né? É só a gente procurar relatos, a gente procurar se informar que você vai ter essas informações. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Às vezes eu reclamo aqui de filmes que são estilisticamente uma bagunça, né? Esta semana mesmo, estou gravando isso em 2022, finalzinho de maio de 2022, eu reclamei dessa confusão estilística no filme Estados Unidos versus Billie Holiday. Neste caso, Terror na Fronteira, você marca os três atos do filme com estilos de cinematografia e estilos de narrativa bem diferentes, mas dentro deste filme, que não é perfeito, mas é muito bom, isso tem uma razão de ser, tá? Na verdade, essa série, né, Into the Dark, ela é de medíocre, ela é de ruim para mediana. Esse filme é uma exceção, né, em termos de qualidade, dentro da série Into the Dark, que está lá, vários deles estão na HBO Max. Esse é um filme de bom para muito bom. A história é centrada ao redor de uma mexicana chamada Marisol, que quer imigrar para os Estados Unidos. Ela não fala inglês, tá? No começo do filme, tanto é que o primeiro ato é praticamente todo em espanhol legendado. Bom, eu vi sem legenda porque eu entendo espanhol e inglês, tranquilo, mas ele é falado em espanhol e começa com ela sofrendo um grande trauma, porque ela vai atravessar a fronteira com o namorado, mas acontece uma coisa horrível com ela, perpetrada pelo namorado. Aí depois tem um salto temporal e ela vai querer novamente imigrar para os Estados Unidos, também para tentar se vingar do namorado. Tá? Então, na primeira parte do filme, que é toda mais escura, em tons mais realistas, mais tristes, assim, você vê todo o perigo que os imigrantes ilegais correm, né? Com os tais dos coiotes. Coiotes são as pessoas contratadas pelos imigrantes ilegais para ajudá-los, né? Mediante pagamento, mediante estupro, enfim.
a cruzar a fronteira. E eles têm outros medos, né? Além de ser pego pela polícia dos Estados Unidos, a polícia fronteiriça, o ICE, né, Serviço de Imigração lá, tem o cartel das drogas, que também ganha dinheiro com aquilo, pegando pessoas e tal. E essa moça que está super fragilizada, né, com trauma, e está grávida, e aí a gente conhece um pouco de outras 2 ou 3 personagens que também querem cruzar a fronteira. Quando eles estão cruzando a fronteira, ela é perseguida pelo cartel. Corta para o segundo ato imediatamente. No segundo ato, o estilo do filme é totalmente diferente. Parece que você está num clima idílico, suburbano, norte-americano, do David Lynch, ou do Tim Burton, ou do Twilight Zone, parodiando a vida integrada e feliz de um subúrbio norte-americano nos anos 50. Nessa segunda parte, inclusive, tem um ícone, né? Ou uma ícona para nós que somos fãs de terror, a Barbara Crampton, que é lá do Reanimator, lá dos anos 80. Ela é uma das Scream Queens que a gente que é fã de terror mais ama. E aí, essa segunda parte, a Marisol acorda todo dia falando inglês, sendo que ela não sabia falar, e num lugar totalmente colorido, onde as pessoas parecem ser totalmente integradas, mas conforme você vai prestando atenção, você vai vendo, por exemplo, que todos os homens estão de calça e todas as mulheres estão de vestido, eles estão fazendo os preparativos para 4 de julho, todo mundo é sorridente, mas é uma cordialidade tóxica, forçada, e ela vê alguns dos companheiros dela que estavam tentando cruzar a fronteira, que ficaram idiotizados, né? Eles, pelo sorriso, e estão totalmente norte-americanos, então está falando sobre o negócio de integração. E depois existe ainda um outro ato, terceiro ato, que a gente descobre por que é isso, que é uma mistura de ficção científica com Matrix e com terror. No terceiro ato é que você vai ter um pouco de gore, um pouco de violência, tal. Então, o filme ele vai discutindo o medo em seus vários aspectos, né? O medo físico-corporal de cruzar a fronteira, o medo de você viver num lugar que você percebe que é postiço, porque a Marisol nunca compra esse tal de American Dream. Quando ela está vivendo lá com a personagem da Barbara Crampton, ela se sente deslocada, ela fala, tem algo errado aqui, é muito simpático isso, é muito colorido, é muito perfeitinho, e aí você vai descobrir depois o que é, né? Então, o culture shock, o choque cultural, quem sofre é ela, e aí toda a crítica, né, do sonho americano, que na verdade pode ser um pesadelo, de como os corpos estrangeiros muitas vezes foram usados por norte-americanos para fazer testes, né? Isso tem, por exemplo, alguns historicamente está registrado, né? Contra a varíola, contra a doença venérea, não sei o que, eles faziam os testes em grupos raciais ou étnicos que não eram os brancos, e até em outros países eles faziam os testes, usavam essas pessoas como cobaia. Quando a gente sabe esses dados, que o filme não conta, mas né, são dados externos, ele fica mais poderoso ainda. Para mim, até agora, é o melhor filme que eu vi dessa série Into the Dark, tá? Ele tem parentesco com o Get Out, do Jordan Peele, com As Esposas de Stepford, que é um filme lá de 1973, 74. Sei lá, teve hora até que eu lembrei de episódios do South Park, especialmente no segundo ato, onde é tudo colorido, né? E tudo assim. Ele é um filme recomendável para fãs de horror social e coisas do gênero. Esse filme do Into the Dark, esse eu recomendo praticamente sem restrições, tá? Como eu falei, ele não é perfeito, não. O terceiro ato tem alguns probleminhas e tal, mas de forma geral é um bonaço de um filme dessa série aí. Tchau!